O tema da lição de hoje segue o tema do livro que nós estamos estudando, Não Há Gente Sem Importância. Vamos nos lembrar que este autor, Francis Schaeffer, um missionário americano, foi para a Europa depois da guerra e viu que a Europa estava destruída em relação aos seus sentimentos, porque a guerra anulou todo o ânimo, toda a condição otimista que as pessoas tinham do Evangelho. Eles eram otimistas, eles achavam que o Evangelho ia predominar nos corações, a igreja seria uma vencedora e que tudo isso caiu por terra quando a guerra veio e destruiu o que destruiu na Europa. E ele ficou lá, e ele resolveu então trabalhar a partir da Suíça com um instituto bíblico, em que ele chamava pessoas de todos os tipos, inclusive pessoas incrédulas, para estudarem a Bíblia. E este capítulo de hoje é um capítulo que pega toda a história de Davi. Se você já leu 1 Samuel e 2 Samuel, se você já leu 1 Crônicas, você vai ver que a partir do instante em que Israel se torna uma monarquia, tendo Saul como o primeiro rei, começa então uma nova forma de governo de Israel. E a partir desta nova forma de governo, nós vamos ter Samuel interagindo com Saul como um conselheiro, como um homem que traz a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que Saul é um rei que falha, é um rei que não quer seguir a palavra de Deus, não quer seguir a lei de Deus, e ele se torna um rei inconveniente. É necessário que haja uma mudança de dinastia, ou seja, uma outra família assuma o governo, porque Deus não quer nada com Saul, nem com a sua família, os seus descendentes. E a Bíblia nos fala então que desde moço Davi é escolhido para ser o futuro rei de Israel, não é? A partir daí a gente vê então a história de Davi a partir do capítulo 13 de 1 Samuel, por exemplo, onde Saul é reprovado por Samuel. Capítulo 13 de 1 Samuel, na minha Bíblia comemorativa, página 296. A partir do verso 13, nós lemos assim: Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Esta é a conversa que Samuel teve com Saul. E mais adiante nós vamos encontrar a unção de Davi como rei, como futuro rei, a partir do capítulo 16. 1 Samuel 16,
o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então, é a partir do capítulo 16 que nós vamos encontrar a biografia de Davi, que é uma biografia extensa, porque ele é considerado o principal rei de Israel. Você diz assim, e Salomão? Não, Salomão teve glória, foi o homem mais sábio do seu tempo, mas quando você lê os evangelhos, quando você lê o Novo Testamento, você percebe que Jesus Cristo é a raiz de Salomão, é a raiz de Davi, é o rebento de Jessé. A referência que se faz não é ao rei que teve maior território, mas a referência é àquele que foi segundo o coração de Deus escolhido para gerenciar Israel, e é para Davi que Deus faz a promessa de um descendente da sua linhagem que haveria de governar todas as coisas. E esse é o Cristo, esse é o Messias. Entretanto, a história de Davi tem que começar olhando que ele é uma pessoa especial, porque a Bíblia diz que a partir do instante em que ele foi ungido, o Espírito do Senhor começou a trabalhar nele de maneira mais efetiva. Ele era o caçula, talvez o 8º filho, não é? Mas ele era a pessoa a quem Deus ungiu para ser o rei de Israel. E por conta disso, o Espírito Santo começou a trabalhar com ele. A gente percebe em Davi que ele é um homem de oração. Cerca de 73 salmos são atribuídos à autoria de Davi. Mas tem mais coisa aí, porque Davi tinha um corpo de compositores, poetas, tinha um grupo de pessoas que o rodeavam liturgicamente. A gente compreende isso em 1 Crônicas, quando a gente lê a respeito das iniciativas culticas de Davi. Davi se preocupava com o culto de Israel, porque antes Israel era peregrina. Quando se instalou na terra, a arca da aliança ficou num lugar só. Não tinha que se movimentar, não tinha que viajar. E Davi, então, como consegue invadir Jerusalém e como consegue fazer de Jerusalém a capital do reino, ele traz para dentro de Jerusalém a arca do Senhor, a tenda do tabernáculo, ele traz para Jerusalém e ela fica fixa. Só que os levitas que montavam, desmontavam, guardavam, desguardavam as coisas do utensílio, perderam o ofício, porque não tinham que fazer isso mais. Então Davi apropriou-se de todos os levitas para dar para eles a guarda, a execução das músicas, a composição das músicas. Ele deu novos trabalhos para os levitas. Quer dizer, é um rei que se preocupou sacerdotalmente com Israel. Era um rei que ia à frente da arca do Senhor dançando quando ela chegou, dançando de alegria, louvando ao Senhor. E acontece que ele, por certo, influenciou muitos compositores dos salmos com as suas próprias composições. Então, tem algumas que são assinadas por ele, atribuídas a ele, e tem outros salmos que são derivados dele, porque os seus companheiros compuseram.
Então, quando a gente vê dos filhos de Coré, de Asaf, a gente diz assim, pode ser de outra época? Pode, mas certamente tem uma influência muito poderosa de Davi. Por ser um poeta e por fazer poesia, a gente não constrói a doutrina em cima de poesia. A Bíblia nos mostra claramente que doutrina, um dogma da igreja, uma afirmação doutrinária, ela não se baseia na poesia, ela se baseia na prosa, na afirmação categórica, não é? Por exemplo, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, é uma afirmação de Cristo, pessoalmente. Mas tem uma poesia do Antigo Testamento, em que Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. A gente não baseia a doutrina da ressurreição na afirmação de Jó, porque é uma poesia. Mas a gente sabe que a poesia ajuda na doutrina. Compreende? Então, como é que você sabe que Deus é eterno? O catecismo diz, Deus é eterno, imutável em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, enfim, vai longe a definição do Senhor. Mas onde você encontra, muitas vezes, a afirmação de que Deus é eterno, está na poesia. Então a poesia ajuda a fortalecer a doutrina, mas a doutrina não está estabelecida na poesia. Entenderam isso? Muito bem. Então vamos lá. Quando a gente olha para ele, a gente vê inúmeras orações. Qual a oração de Davi que você gosta mais? Provavelmente é o Salmo 23. Tem outro? O 121, será que é de Davi? Precisa ver se é atribuído a Davi. O Salmo 23 é atribuído a Davi. Porque o 121 é cântico dos degraus, não é? Então não é necessariamente atribuído a Davi. Tem outros que são atribuídos a Davi, mas o Salmo 32, por exemplo, é atribuído a Davi. O Salmo 51, atribuidíssimo a Davi. Vários outros atribuídos a Davi, e você percebe que ele é um homem de profunda interação com Deus, de profunda significação com Deus. É um homem do Antigo Testamento, é um homem que tem o Espírito Santo visitando a sua vida constantemente, não há dúvida, mas ele só crê no Messias em esperança, ele não vê o Messias, ele está 1000 anos antes do Messias. Então ele não tem a compreensão que nós temos hoje, que Cristo é realmente o Filho de Deus que vem encarnado a esta terra. Ele não tinha essa visão, porque ele estava longe da revelação do Novo Testamento, estava há muito tempo para lá, mas ele era um homem de oração, e nós utilizamos da oração de Davi para sermos confortados, não é? Faça um exercício aí qualquer, pegue o livro de Salmos. Não, eu não preciso não. Alguém, por favor, leia os primeiros 3 versículos do Salmo 34, que é atribuído a Davi. O Igor está com o microfone, qualquer pessoa que vai fazer a leitura, levante a mão para... Aqui, ó. Espera um pouquinho só, está chegando. Vai lá. 3 versículos. De 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Fica de pé. Agora eu pergunto, quando foi que ele escreveu isso? Em que condição ele escreveu isso? Está em cima em itálico. Quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Vocês viram?
Um homem tendo que se fingir de louco na frente de um rei traíra, inimigo de Israel. Ele se fingiu de louco. E o que ele falou ao Senhor? Dá para a igreja repetir? Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. E mais, louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. O que ele estava fazendo mesmo? Na frente de Abimeleque? Se fingindo de louco, se passando, babando muito e tal, etc. E no coração dele pegando fogo diante de Deus, clamando por misericórdia, clamando por graça. Era uma pessoa de oração. Já falei um pouco disso, mas reenfatizo aqui que ele era poeta e ele era compositor e ele foi usado para ordenar o culto ao Senhor. 1 Crônicas 25, e isso aconteceu por muitos anos à frente, viu? Ele usou dos levitas para ordenar o culto ao Senhor e ao mesmo tempo para compor canções, cantar, tocar. Era uma festa. Davi era um rei musical, não apenas um rei guerreiro, mas um rei musical. E ele é chamado no Novo Testamento de poeta messiânico. Por que ele fazia isso? Exatamente pelo fato de que ele anunciava aquele que havia de vir. Quando os apóstolos discursaram diante do Sinédrio a respeito de Jesus, dizendo, bem falou Davi, o profeta. Davi é chamado de profeta. Então, ele é também chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido justamente para ser esta pessoa que conduziria Israel e uma pessoa que serviu muito para estruturar Israel, tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista religioso. Não é? Você não pode dizer que ele era cristão, porque ele não era cristão. Nós somos chamados de cristão a partir de Jesus. De Jesus para cá, nós somos chamados de cristãos. Mas ele era crente. Crente como nós somos crentes. Louvado seja Deus. Mas era um homem. Era um homem. E é nesse ponto que Schaeffer vai trabalhar bastante a humanidade de Davi. Um homem que precisa da graça de Deus. É um homem que tinha imperfeições. E é interessante isto, meus irmãos. Nós não podemos idolatrar nenhum personagem bíblico. Alguns deles fazem coisas que lembram Jesus, mas nenhum deles é Jesus. Então, se temos que admirar o apóstolo Paulo como um homem de fé, de poder, de conhecimento do Evangelho, temos que nos lembrar que ele era um camarada nervoso, impaciente, irritadiço, perdia a calma com facilidade, brigou com Barnabé. Com quem? Mandou matar Estevão, foi um assassino antes, foi um perseguidor da igreja. E quando ele fala assim, eu sou o pior dos pecadores, ele está certo. A Bíblia não esconde as falhas das pessoas. Abraão é o pai da fé, ainda assim é um mentiroso, né? Porque tem medo de ser morto, então ele diz para Sara, Sara, fala que você é minha irmã. Isaac, que sucede o pai, entra no mesmo esquema. Rebeca, fala que você é minha irmã.
Jacó engana Esaú. Labão engana Jacó. É uma brigaiada. E a Bíblia não esconde. Vai chegar em Davi e vai ver que Davi é um homem que tem, daqui a aqui, um homem que vai numa progressão de sucesso em sucesso, de graça em graça, de poder em poder, de sobrevivência, vai falando de Davi num crescendo. Quando chega no segundo Samuel capítulo 11, mostra que esse homem ficou à toa no quintal da casa, e mostra que ele se esqueceu completamente da graça de Deus, do temor a Deus, e ele olhou para o vizinho, e se prostituiu, e adulterou. Já tinha um monte de mulheres. Como é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, pode ter mais de uma esposa? Alguém vai perguntar. Deus é tolerante, mas Deus não fez isso. Deus abençoou Davi, apesar de. É o que Ele faz com a gente. Tem pecado que a gente não quer soltar de jeito nenhum. E apesar disso, Deus abençoa. Deus tem paciência com os seus discípulos. Mas isso não quer dizer que Ele concorde. Ele vai cobrar, viu? Ele vai cobrar. Conviva aí com o seu pecado, eu conviva com o meu pecado, naquele dia, a graça de Cristo vai me salvar. Abra 1 Coríntios 3, abra 1 Coríntios 3, e você vai ver uma coisa interessante ali, o apóstolo Paulo falando à igreja que ele amava, que entretanto era uma igreja dividida, uma igreja egoísta, uma igreja muito descontrolada, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim, a partir do verso de número 10 até o 17, se alguém quiser fazer essa leitura, eu agradeço, tenha uma mão aqui levantada, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 17. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Somos o santuário de Deus. Entretanto, produzimos obras de ouro, prata, pedras preciosas, ou então de madeira, feno, palha. Davi estava produzindo obras pessoais, como um crente já salvo pelo Senhor, de ouro, prata, pedras preciosas. Entretanto, nesse momento da vida dele, ele produziu uma obra de madeira, feno, palha.
a obra de cada um será passada pelo fogo, diz Paulo. Não é para a salvação. É para outra coisa, mas não é para a salvação. Porque o texto de Paulo vai nos dizer assim: porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, tudo quanto Davi fez, pela graça de Deus, para a glória de Deus, permaneceu. Este receberá recompensa. Davi recebe recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. E nós vamos ver ainda hoje que Davi sofreu muito dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então eu me imagino chegando lá na graça celeste, diante do autor e consumador da minha fé, com a cabecinha fervendo aqui, porque não sobrou nada, saindo fumaça dos meus cabelos aqui, porque não saiu nada, passou pelo fogo e não foi encontrada obra nenhuma que agradasse a Deus, por causa de coisas que eu não quis abandonar, mas eu ainda assim estarei sendo salvo por causa da salvação que pertence a Deus, que é realizada por Deus, e que só pela graça dele é que eu estarei lá. Não estarei lá por nada do que eu fiz, mas pelo que Jesus Cristo fez. E aí, quando nós chegamos lá, ele vai avaliar tudo quanto a gente fez, sentimentos, desejos, aspirações, desígnios, vontades, atos, tudo que nós tivermos feito por meio do corpo, vamos receber ou pagar. Mas seremos salvos, diz a Escritura. O que acontece com Davi? A primeira tentativa de Davi, depois de roubar a esposa do vizinho, foi chamar Urias do campo de batalha e tentar seduzir o rapaz, o soldado. Vá lá para a sua casa, tire umas férias, tenha intimidade com a sua mulher, vá lá, quem sabe, não é? É uma sedução de Urias, e Urias diz assim, de jeito nenhum, a gente está em batalha, o país está correndo perigo, eu tenho que defender meu país, não é? Não, vá lá, eu sou rei, e tudo isso porque a coisa já havia acontecido, ele já havia possuído a esposa de Urias, e ela tinha concebido, então ela estava grávida, e Davi não consegue encobrir o seu pecado, porque, por enquanto, está no nível assim secreto, pouca gente sabe, especialmente o seu comandante de guarda que vai saber. E nós vamos perceber no decorrer da leitura bíblica, que aquele comandante da guarda ficou com Davi na mão, passou a comandar os atos de Davi, porque ele tinha o segredo do rei. Ele se tornou mais poderoso que o rei. O governante ficou na mão do governado. A Bíblia nos diz então que Davi disse assim, o que eu vou fazer? Urias não quer se envolver com a esposa, isso daqui a pouco ele vai perceber, vamos colocar ele na frente de batalha. E Davi disse assim, olha, bota ele na frente, e quando vier o ataque, retire os outros. O salmista, o homem de oração. Quando Schaeffer fala dessas coisas, ele diz assim, um homem pode chegar a esse nível de pecado? Pode. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, quem está de pé, e vocês completam, quem está de pé, veja que não caia, vigiai
e orai. Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é tendenciosa para o pecado. E Davi fez isso. Davi não deu atenção para a lei do Senhor, se concentrou no seu desejo carnal, e a partir daí vocês podem ver que existe um encadeamento de ações, coisa cada vez pior. O círculo de ação vai aumentando nas suas dimensões. Por enquanto está no nível secreto. Mas quando Natã o confronta, diz assim: olha, você era o homem segundo o coração de Deus, hoje você é um assassino. Você é um assassino. Bom, o que fazer? É aí que entra o Espírito Santo, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Natã confronta Davi, ele diz: pequei. Pequei. E o Salmo 51 é um retrato do quebrantamento de Davi. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar, puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, desde o ventre da minha mãe eu sou pecador. Então ele: não escondas de mim o teu rosto. Ele se prostra diante de Deus, ele se quebra diante de Deus. Pergunto a vocês: Deus perdoou Davi? Deus perdoou Davi. Deus tirou as consequências do que Davi fez? Não. Presta atenção quando você for pecar. Quando você pecar, o caminho muda. Porque as consequências são acumuladas. Bom, Urias morre, eles fazem um luto oficial por causa deste guerreiro, tudo um teatro. O profeta vem e diz assim: sabe quem me contou que você traiu a confiança do Senhor? Foi o Senhor. Eu quero dizer para vocês que um crente é o que tem a mentira mais rapidamente revelada, porque Deus conta. Deus conta. Ninguém conta, Deus conta. Deus conta. Deus revela, porque Deus ama os seus filhos. E Ele não quer que os seus filhos vivam em pecado. Então, Ele coloca os seus filhos em situações de constrangimento. Ele próprio faz o constrangimento acontecer. E as consequências daquilo que a gente faz, a gente não sabe para onde vão. Mas certamente vão para algum lugar. Olhando para a situação dele, ele abrigou Batseba, ela deu à luz, mas esse neném não teve vida, Deus resolveu não seguir com ele. Ele não teve vida. O que fez Davi? Davi foi, jejuou, orou, clamou pela saúde do bebê, pediu a cura. E Deus disse não. Deus disse não. Ele passou nesse sofrimento todo de angústia, de quebrantamento. Senhor, eu errei, mas não leva isso em conta, dá saúde para a criança, dá saúde para a criança. E Deus virou as costas para a oração de Davi, Deus não atendeu.
Mas a segunda gravidez de Batseba, Deus amou. Vai entender. Não é? Vai entender isso de Deus. O fato, queridos irmãos, é que quando Davi sentiu dos empregados, dos servos, dos criados da corte, que o bebê tinha morrido, ele se levantou, tomou um banho, comeu e disse: o que está feito, está feito. Eu é que vou na direção dele agora. Eu é que vou encontrá-lo lá no além. E não ele vem a mim. Eu tentei, eu falei com Deus. Só que Deus disse: não, o pecado que você cometeu não é digno dessa volta. Ele começou a pagar as consequências do seu erro aí. Mas tudo isso ficou dentro do palácio. Acontece que no mesmo dia que Natã acusou do pecado, disse assim: olha, o que você fez em particular vai ser feito em público. E de fato, nós lemos no relato bíblico que Absalão, o filho dele, um homem muito bonito, segundo a Bíblia, possuiu as concubinas de Davi em praça pública, enquanto Davi estava foragido de medo do seu próprio filho. A Bíblia fala também do fato de que Amnon, na nossa Bíblia é Amnon com M no final, não N. Mas Amnon se apaixonou pela irmã. E bolou um estratagema. Fingiu-se de doente e disse para o rei: rei, manda Tamar lá para casa, para me cozinhar, para fazer bolos para mim, e tal, etc. E a Bíblia conta, então, que ela foi conduzida a ele, ela fez os bolos, e ele disse assim: saiam todos, eu quero ficar só com ela, e quero que você me alimente na boca. E aí a possuiu, contra a vontade dela. Ela lutou, mas ele prevaleceu sobre ela e praticou a sua intimidade com ela. Acabou o serviço, ele diz: tira ela da minha frente e fecha a porta. Não quero que ela entre aqui nunca mais. Tudo isso dentro da casa do homem de Deus. Onde isso começou? Ora, meu pai fez isso, por que eu não posso fazer? Amnon pode ter pensado sob essa perspectiva. Meu pai Davi fez isso. Ele pegou a mulher de outra pessoa, ele fez filho com ela, por que eu não posso fazer a mesma coisa? Estava estabelecido um precedente em casa, por causa do pecado de Davi. Absalão foi solidário com a sua irmã, porque ela foi desprezada, ela foi insultada, e a partir daquele dia, Absalão olhava para Amnon e dizia: um dia eu vou matar esse cara. Pensa num irmão que quer matar o outro irmão. Eles são de mães diferentes, é verdade, mas isso não muda o fato de que eles são todos filhos de Davi. E não muda o fato de que não pode haver ódio dentro de uma família ao ponto de um desejar matar o outro. Mas a Bíblia afirma, então, aqui, que o ódio de Absalão foi um ódio estratégico. Absalão convence Davi de que era necessária uma reunião dos filhos do rei. Então Davi diz: tá bom,
É sempre bom os filhos se reunirem, fazerem a sua festinha particular. Vai lá, pode fazer. E aí, então, a Bíblia nos conta que Absalão disse assim: olha, entupam Aminon de vinho, embriaguem esse homem, e quando eu disser, podem matá-lo. Eu quero que vocês o matem. Aí veio alguém e disse assim: rei, todos os filhos do rei morreram. Aí alguém veio por trás, uma segunda informação, e disse assim: não, só Aminon. Só Aminon, ou seja, dentro da casa de Davi, houve o assassinato de Urias, houve a morte do bebê, e a partir daí a sua família nunca mais teve paz. Era um homem segundo o coração de Deus? Era, mas a sua família não foi. E a Bíblia nos mostra que Davi foi uma pessoa que não tinha preocupação de se vingar. Interessante isso. Quando se olha, deixa eu ver uma coisa aqui. Assim, daqui a pouco eu falo disso. Davi tinha princípios para si mesmo de não se vingar. Ele disse que a vingança pertence ao Senhor. Ele disse que um crente não deve procurar o mal do outro. Deixa Deus cuidar. Esse é um princípio para ele mesmo. Para ele mesmo. Então, se a vingança pertence ao Senhor, há pelo menos 2 episódios da vida dele que são muito significativos para explicar isso. Ele foi perseguido por Saul, eu não sei quantos anos, gente. Saul reinou 40 anos. Mas desde o episódio de Golias, quando Davi matou Golias, Saul começou a ter olhos ruins para ele. Deu a filha em casamento, não deu a filha prometida, deu Mical, deu outra, mas começou a perseguir Saul de tal maneira, que quando ele sabia que Davi tinha passado por algum lugar, especialmente no caso de sacerdotes, ele matava os sacerdotes. Saul foi destruindo o país para encontrar Davi. E Davi teve pelo menos 2 chances de matar Saul. Uma delas, quando ele está escondido, foragido, escondido numa caverna, e Saul entra para fazer as suas necessidades físicas. E ali ele consegue um retalho da capa de Saul, sem que Saul perceba. E quando Saul sai da caverna e vai para uma distância assim segura, Davi levanta o paninho e diz: ó rei, eu tive chance de matar, mas eu não posso colocar as mãos no ungido do Senhor. A vingança pertence a quem? Pertence ao Senhor. Nisso nós temos que aprender com Davi. A vingança pertence ao Senhor. Não se vingue. Se alguém te machuca, se alguém te ofende, não se vingue. Davi conseguiu fazer isso. Quando ele foi rei, ele respeitou a memória de Saul, acolhendo a família de Saul. Ele, com relação a ele mesmo, ele deixou sempre para o Senhor cuidar. A outra coisa que aconteceu com ele, que está mencionada na Bíblia, é a questão de Nabal. Nabal tinha uma vinha,
E Davi estava com fome, os seus soldados estavam com fome. Então ele foi pedir e foi escorraçado dali por Nabal. Davi era normalmente, com um grupo de refugiados, ele era uma pessoa que vivia nos limites do reino, protegendo as vilas e cidades da divisa dos invasores. Mas Saul não sabia disso. Saul procurava Davi. Ele queria matar Davi. E Davi sempre fez esse serviço. Tanto é que Abimeleque é na vizinhança ali. É na vizinhança. Ele tinha que entrar no território do outro para fugir de Saul. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Nabal não quis atender Davi. Davi não fez nada, mas todo mundo ficou com medo, porque Davi já era um guerreiro muito forte, o grupo dele era muito forte. Então a Bíblia nos conta que Abigail, esposa de Nabal, contornou toda a situação, e Davi diz: calma, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Tem esse lado que é um princípio para si mesmo, ele não se vingava. Entretanto, os princípios de Davi para com outros esbarra na conduta pecaminosa, porque ao pecar ele perdeu a autoridade. É muito mais fácil a gente lembrar de Davi pelo pecado dele, pelo montão de coisas que ele fez, não é? Não é muito mais fácil a gente lembrar de Pedro porque negou a Cristo do que as outras coisas que ele fez? A gente lembra dos defeitos do outro, a gente não lembra das qualidades, não é? Hein, Adriano? É assim mesmo que nós somos. E o que este capítulo quer nos mostrar é que Davi, quando soube que Amnon tinha possuído Tamar, ele ficou muito bravo, mas ficou como o cachorro que late atrás do portão. Quando você abre o portão, vocês já viram 2 cachorros brigando no portão? Tem vídeo que mostra isso, não é? 2 cachorros, um de cada lado do portão, aí você abre o portão, um fica cheirando o outro, aí fecha o portão e eles continuam. Davi fez isso, de dentro do palácio, ficou muito irado, mas não trocou uma palavra com Absalão a respeito disso, aliás, com Amnon a respeito disso, não fez nada, perdeu a autoridade de tratar com sua própria casa por causa do seu pecado, e a Bíblia nos mostra então que ele ficou inativo. O que mais que ele fez? Ele soube que Absalão assassinou Amnon. O que é que ele fez? Nada. De novo, ele pode ter ficado triste, ele chorou, teve o luto, mas quando acabou o luto, vamos para a vida, que a vida continua. Absalão matou, paciência, fazer o quê? E tal, etc. Vocês estão percebendo a consequência do primeiro erro se refletindo nas ações da família inteira? Eu não quero dizer com isso que não tivesse filho honesto, filho crente, filho que fazia a vontade de Deus. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que esses atos registrados na Escritura demonstram o crescimento do pecado em função de um pecado casual cometido por ele. A outra coisa é que Joabe sabia dos segredos de Davi, e por isso, então, Davi ficou assim muito suscetível à influência, ao impacto de Joabe. O que Joabe decidia fazer, Davi era obrigado a fazer, porque o segredo estava na mão de Joabe. Chantagem. E Joabe não era necessariamente mau.
tinha atitudes que ele praticava que engrandeciam a figura do rei, mas tinha outras que ele manobrava o rei e o rei tinha que ceder. O rei estava vendido na mão de Joabe. E a Bíblia mostra então que Davi, quando isso acontecia, deixava a lei do Senhor para trás. E mais, o que Absalão fez foi tomar o poder. Ele tomou o poder e Davi, para não ter conflito com seu próprio filho, fugiu. Foi para o outro lado do Jordão. Foi se esconder. O Davi, que venceu Golias, fugiu de Absalão. Vocês viram como Schaeffer quer chamar a nossa atenção para os efeitos que o pecado traz. De valentes nós nos tornamos covardes. E a Bíblia diz que Absalão foi em praça pública, possuiu as concubinas de Davi, ele fez muitas coisas acontecerem e Davi ficou à mercê de Absalão. As nossas conclusões são as seguintes: em obediência a Deus, Davi foi um homem que ganhou muito. Quando ele obedeceu a Deus, ele ganhou muito. E trouxe muitas bênçãos para o país. Um crente faz isso. Quando ele é fiel ao Senhor, ele é abençoado particularmente, ele é tratado pelo Senhor com misericórdia, com graça, e ao mesmo tempo a vida dele abençoa os outros. A gente não consegue avaliar o quanto a gente abençoa o outro, não tem condição de avaliar isso. Quando a gente é fiel ao Senhor, amoroso, piedoso, quando o Evangelho é eficaz na vida da gente, a gente não sabe o quanto a gente abençoa a vida dos outros. A gente não faz ideia. Às vezes, eu tenho o privilégio de encontrar alguma pessoa que foi do meu passado. Uma vez eu encontrei um rapaz que mora no Paraná hoje, é crente em Jesus Cristo. Ele disse assim: reverendo, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Quando o senhor era moço, nem reverendo era, o senhor me falou de Jesus. E eu quero dizer que Jesus entrou na minha vida, e eu considero que o senhor é meu pai espiritual, porque o senhor me levou a Cristo. Eu nem lembrava disso, eu nem sabia disso, eu não tinha consciência disso. Você não sabe o que Deus pode fazer quando você procura lutar contra o pecado que te assedia. Ele é perverso, ele é maligno, no sentido de provocar armadilhas. O pecado é feito sempre com astúcia. Ele encanta a gente, ele tem essa oportunidade de encantar a gente. Se a gente não está firme em Deus, acontece com a gente o que aconteceu com Davi. Só que a gente pode concluir o seguinte, que Davi foi um homem muito abençoado por Deus, sob certo sentido, nos trouxe muita bênção, porque a gente lê Davi com gratidão a Deus. O texto de Davi fala ao nosso coração, nós nos encantamos diante de Deus com os salmos de Davi. Entretanto, a Bíblia nos mostra que a vida dele teve esse percalço e Deus tratou de maneira disciplinadora a vida dele, porque longe de Deus, ele foi ofensivo à lei do Senhor e portador de consequências trágicas.
O que Schaeffer está tentando mostrar nesse capítulo é exatamente isso, que um cristão não é um cristão condescendente com as coisas deste mundo. O cristão é uma pessoa que não se conforma com este mundo. Então, você pode medir a sua temperatura espiritual se você estiver olhando para o noticiário hoje e pensando assim: como é possível o ser humano chegar aonde chega? Como é possível o ser humano fazer o que está se fazendo? Eu não aceito isso, eu não me conformo com isso, eu não quero isso para ninguém, eu não quero isso para minha família. Crentes em Cristo, sinceros, devem estar orando desesperadamente por seus netos. Não é simplesmente pela história do Brasil, é pela história do mundo. Por quê? Porque não se conformam, não aceitam a cultura do mundo, não aceitam a cultura que nós estamos enxergando. Eles querem saber de Deus interagindo na vida deles e na vida da sociedade humana. Não seria muito bom se a gente pudesse botar a nossa cadeira na calçada e conversar com o vizinho? Mas a gente não pode fazer isso. A gente não confia no vizinho, a gente não sabe a origem do vizinho, a gente não confia em quem passa pela rua, a gente tem medo das sombras, a gente não sabe o nível de crueldade das pessoas. Não deveria ser uma sociedade abençoada? Não é. E o crente não deve se acostumar com ela. O crente deve detestar a forma de vida que as pessoas levam. O crente deve detestar a pobreza. O crente deve detestar o insulto que homens fazem com mulheres, prostituindo, e que mulheres fazem com homem, prostituindo. Nós teríamos que ter essa mudança de valores a cada dia. A igreja deveria a cada dia estar mais distante, mas muitas vezes a igreja se torna ofensiva à lei do Senhor e portadora de consequências trágicas. É só olhar as cartas do Apocalipse para ver. E eu queria terminar com esta pergunta: o que a gente aprende com Davi? Que Deus nos perdoa, porém Ele não tira as consequências do nosso pecado. O que mais? Vai lá. O Igor está indo aí. Toninho, fala aí. Palavra de sabedoria. Espera aí, o microfone está chegando. Eu vejo que, apesar de todos as coisas que ele praticou ali, no final, eu vejo ali no Salmo 51, 10, que ele viu a necessidade, de ter um coração puro, inabalável. Então ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto, inabalável. Então isso a gente vê que ele sentiu essa necessidade, e a gente tem que sentir essa necessidade também de ter esse coração, Mais alguém? Ali, ó. Aqui na frente. Isso. Depois ali. Pode falar. É interessante analisarmos que, com todas as instruções que ele tinha, com tudo aquilo que estava ao redor dele, ele conhecia da palavra, ele sabia de tudo aquilo que estava ao seu redor. Nos dias de hoje isso não é diferente, pelo contrário, na verdade nós temos muito mais informação, muito mais detalhes, está ao alcance das nossas mãos, e se a gente não vigiar, a gente pode cometer também problemas semelhantes, Então, o que o pastor, o reverendo falou anteriormente sobre vigiai, talvez seja um ponto
fundamental para os dias de hoje também, né? Eu creio que a gente aprende que um homem segundo o coração de Deus ainda é um homem. E que ele é sujeito aos mesmos pecados que nós, né? E eu creio que Deus permitiu que a gente visse tudo isso justamente para a gente aprender, para a gente não idolatrar as pessoas que estão na Bíblia, mas também para a gente, como o irmão falou, vigiar e estar atento, porque se até Davi, que era segundo o coração de Deus, fez coisas tão abomináveis, quanto mais a gente, né? Na verdade, no reino de Deus, nós somos iguais a Davi, né? Ele foi salvo, a gente também está sendo salvo, mas a vida dele se torna um exemplo para a gente não fazer o que a gente não deve fazer. É interessante que o rei Davi foi o rei escolhido por Deus, mas ele perdeu os olhos do único rei digno de ser honrado e de ser seguido. Ele seguiu a cultura de outros reis, a começar de escolher outras mulheres, ter vários filhos de muitas mães e esquecer do verdadeiro rei, né, muitas vezes. Aí você verifica a paciência de Deus. Também que aprendemos na lição de hoje, temos Davi e temos outros homens na Bíblia, né? E sabemos que são todos pecadores como nós somos pecadores. E aprendemos com Davi, no Salmo 51, que nós devemos confessar os nossos pecados e saber que nós temos um Deus poderoso que nos perdoa e que podemos confiar que Deus é o Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Vamos orar? Diga Salvador, por favor. Só um... Salvador. Não, está ligado. Alô. Só um toque histórico, né, para a gente refletir. Saul, ele governou 40 anos. Davi começou a governar com 30. Daí a gente pode concluir que quando Saul começou a governar, Davi não era nascido ainda. Quantos anos tinha Davi quando Davi matou Golias? Ele era moço. Ele era moço. A Bíblia não diz exatamente. Não. Não diz, mas a gente pode ter uma perspectiva aproximada de que ele pudesse estar entre 15 e 20 anos. Por quê? Porque Davi era filho de Jessé com 8 filhos. Ele era o caçula, o criador que tomava conta do rebanho. Na época, os filhos serviam o exército com aproximadamente 20 anos. Então, Davi poderia estar entre 15 e 20 anos. Com quantos anos Davi começou a ser perseguido por Saul? Por que Davi foi perseguido por Saul? Porque assim que Davi matou Golias, né, começou uma apologia a Saul, a Davi, né? Criaram até uma musiquinha. Tinha. Né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aquilo criou uma ciumeira terrível em Saul, ao ponto da Bíblia falar que ele enlouqueceu. Aquilo ofendeu ele, mexeu na dignidade dele, na sua estrutura emocional, que o homem simplesmente entrou em parafuso, enlouqueceu. E virou um assassino. E começou então a partir daí a perseguir Davi. Quanto tempo levou essa perseguição? A Bíblia também não diz quantos anos, para a gente ter uma ideia aproximada. Se ele matou Golias entre 15 e 20 anos, e a perseguição começou logo depois, conclui-se que Davi foi perseguido também entre 15 entre 10 e 15 anos, porque Davi acaba sendo assumido o reinado com 30. Então a gente tem uma ideia aproximada, né, de quando esses fatos ocorreram de acordo
com a idade de Davi. Apenas uma pincelada histórica. Muito obrigado.